Perseguição política no Brasil, da era Vargas ao STF, como a esquerda silencia opositores. A história política do Brasil é marcada por disputas intensas entre ideologias, mas um olhar atento revela um padrão preocupante. A ascensão da esquerda quase sempre esteve acompanhada de perseguições, manipulações narrativas e silenciamento de opositores. Desde a era Vargas, passando pelos movimentos comunistas do século XX, até a hegemonia cultural e política do Partido dos Trabalhadores, PT, nas últimas décadas, a esquerda brasileira tem buscado impor sua visão de mundo não apenas por meio de eleições, mas também através do controle institucional, cultural e, muitas vezes, do uso da força. Esse vídeo busca traçar um panorama amplo sobre como, ao longo da história, a esquerda utilizou ferramentas de poder para perseguir adversários, moldar narrativas e consolidar espaços de influência, deixando como herança uma democracia fragilizada e um ambiente político onde a liberdade de expressão constantemente se vê ameaçada. A era Vargas e a gênese do autoritarismo de esquerda, Getúlio Vargas, frequentemente exaltado como pai dos pobres, é também um dos maiores símbolos da centralização autoritária do poder no Brasil. Seu governo, principalmente a partir do Estado Novo, 1937-1945, mostrou como o populismo de esquerda poderia usar a retórica social para justificar medidas de controle político. O trabalhismo como instrumento de dominação, Vargas criou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, apresentada como conquista para o trabalhador, mas que na prática também serviu como mecanismo de dependência política. Sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado, impedindo que vozes contrárias ao governo se organizassem de forma independente. A propaganda política exaltava Vargas como salvador da pátria, inaugurando no Brasil o culto ao líder populista, típico da esquerda latino-americana. A perseguição aos opositores. Durante o Estado Novo, jornais foram censurados, partidos foram dissolvidos e líderes opositores sofreram perseguições diretas. O Partido Comunista, ainda que ideologicamente alinhado em muitos aspectos com o trabalhismo, também foi perseguido quando ameaçava a centralização de poder de Vargas. Intelectuais que questionavam o regime foram calados, criando um ambiente onde apenas a narrativa oficial prosperava. O comunismo no Brasil, de 1935 à década de 1960, o Brasil do século XX, também testemunhou o fortalecimento de movimentos comunistas, que se tornaram peças centrais nas disputas políticas e na polarização ideológica. A Intentona Comunista de 1935, liderada pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, e com forte influência soviética, a insurreição buscou instaurar um regime comunista no Brasil. O levante fracassou militarmente, mas serviu como marco para consolidar a presença comunista no cenário nacional. O discurso revolucionário começou a ganhar espaço nas universidades, sindicatos e movimentos estudantis. A infiltração cultural e política. Durante os anos 50 e 60, a esquerda ampliou sua presença em entidades de classe, fomentando greves e agitação social. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi ilegalizado diversas vezes, mas continuou operando na clandestinidade, formando quadros ideológicos que influenciariam o futuro. O objetivo era claro: minar instituições tradicionais, como a igreja, o exército e a família, enquanto consolidava poder no ambiente cultural. O golpe militar de 1964 e a narrativa da ditadura, a tomada de poder pelos militares em 1964, foi consequência direta do avanço da esquerda revolucionária no Brasil. João Goulart, herdeiro do trabalhismo de Vargas, flertava cada vez mais com pautas socialistas, criando tensões entre governo, sociedade e forças armadas. Por que os militares intervieram? Temor de uma guinada comunista semelhante à de Cuba, em 1959. Instabilidade econômica, greves constantes e agitação popular fomentada por sindicatos de esquerda. Apoio significativo da população e de setores conservadores à intervenção.
que não viam outra saída diante da radicalização. A construção da narrativa esquerdista. Após o fim do regime militar, a esquerda trabalhou intensamente para consolidar o termo ditadura militar como sinônimo de repressão brutal. Ignora-se que, para muitos, o regime foi uma barreira contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A perseguição à esquerda existiu, mas foi tratada como única história possível, apagando os crimes e atentados cometidos por guerrilheiros como se fossem heróis da democracia. A redemocratização e a ascensão do PT. Com a redemocratização nos anos 80, a esquerda encontrou terreno fértil para expandir sua influência. O Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980, tornou-se a maior força política e cultural da esquerda brasileira. A estratégia do PT: unir sindicalismo, movimentos sociais, intelectuais e artistas em torno de um projeto de longo prazo. Usar a bandeira da justiça social como escudo moral contra críticas. Construir uma base de apoio internacional com partidos e organizações de esquerda em toda a América Latina. A perseguição disfarçada de inclusão. A retórica petista buscava desqualificar qualquer opositor como elitista, fascista ou inimigo do povo. Enquanto pregava pluralidade, o PT aparelhava universidades, escolas e órgãos de comunicação pública para difundir apenas sua visão ideológica. Políticos conservadores eram marginalizados, sendo constantemente retratados como inimigos da democracia. O ciclo lulopetista e o aparelhamento do Estado, a chegada de Lula ao poder em 2003, marcou o auge da hegemonia da esquerda no Brasil. O projeto de poder, nomeações estratégicas em estatais, tribunais e órgãos reguladores. Uso da máquina pública para financiar campanhas e movimentos alinhados. Consolidação de uma rede de apoio midiático, acadêmico e internacional. A perseguição aos opositores, escândalos como o Mensalão e a Lava Jato mostraram como o sistema era manipulado para blindar aliados e destruir adversários. Empresários que não se submetiam à lógica petista sofriam perseguição fiscal e burocrática. A liberdade de imprensa foi atacada de forma indireta, com tentativas de criar mecanismos de controle social da mídia. O presente: a criminalização da direita e o uso do judiciário. Nos últimos anos, a perseguição política atingiu novos patamares. A ascensão de Jair Bolsonaro, rompendo com o domínio da esquerda, desencadeou uma reação feroz. O ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal, STF, passou a atuar como protagonista político, muitas vezes extrapolando suas funções constitucionais. Processos abertos contra parlamentares, jornalistas e influenciadores conservadores tornaram-se instrumentos de intimidação. A retórica de combate à desinformação funciona como ferramenta de censura seletiva, atingindo majoritariamente vozes de direita. A nova face da perseguição: prisões preventivas e cassações de mandato de opositores sob acusações vagas, bloqueio de contas em redes sociais de críticos ao sistema, demonização midiática de qualquer manifestação popular conservadora, rotulada como golpista. O padrão histórico da esquerda brasileira. Ao revisitar a história, percebe-se um padrão que se repete: ascensão pela promessa de justiça social, controle de narrativas por meio de propaganda e instituições, silenciamento de opositores sob pretexto de defesa da democracia, perseguição e intimidação de vozes dissidentes. Esse ciclo se repete desde Vargas até os dias atuais, revelando que a perseguição não é acaso, mas estratégia estruturada. Conclusão: a perseguição política no Brasil não é um fenômeno isolado ou recente. Ela é fruto de uma trajetória histórica em que a esquerda buscou consolidar seu domínio não apenas pelo voto, mas pelo controle narrativo, institucional e cultural. Do trabalhismo varguista ao populismo petista, passando pelas guerrilhas comunistas e pelo revisionismo histórico em torno do regime militar, a história mostra como o discurso da esquerda frequentemente caminha lado a lado com o silenciamento de quem pensa diferente. Hoje,
Vivemos um momento em que a liberdade de expressão e a pluralidade política estão em risco diante de um judiciário ativista e de uma mídia alinhada. Cabe à sociedade brasileira reconhecer esse padrão, resistir ao autoritarismo travestido de democracia e lutar pela verdadeira liberdade, aquela em que todas as vozes podem se expressar sem medo de perseguição. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.